Olá pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Elcio e a gente está estudando Direito Civil, Direito das Coisas. Estamos estudando as formas de aquisição da propriedade de bens imóveis. Já aprendemos o registro, já aprendemos a uso capião, já começamos a estudar a accessão e vamos estudar rapidamente a sucessão. A accessão, ela subdivide-se, como eu disse no outro vídeo, em duas formas: accessões naturais e accessões artificiais. As accessões naturais são formação de ilhas, aluvião, avulsão e alvéolo abandonado, que eu ensinei no outro vídeo. Esse vídeo agora será a accessão por causas artificiais, ou seja, a accessão por força do homem. É uma matéria muito importante, é uma matéria que cai na vida profissional do juiz, do advogado, é uma matéria que cai em concurso público e prova da OAB, ao contrário da aluvião, avulsão, formação de ilhas e abandono de alvéolo, que é uma matéria que só serve para cair em prova. Nunca vi na minha vida profissional nenhum processo que envolva esse tipo de discussão. Ao contrário da matéria que eu vou lecionar agora. Construções e plantações são as duas formas de accessão artificial, ou seja, por força do homem. Eu vou ensinar só construções, porque tudo que eu ensinar sobre construções é idêntico para plantações. Então, construções e plantações é idêntico. Por que você fala de construções? Porque é o que acontece, né? Dificilmente alguém vai se deparar diante de uma lide que envolva plantações. Então, eu vou dar 10 exemplos agora, vou contar 10 histórias envolvendo construções e o mesmo raciocínio se aplica para plantações. São 10 histórias, 5 envolvendo um construtor de boa-fé e 5 envolvendo um construtor de má-fé. Vamos começar? Primeira história. Quando um construtor de boa-fé constrói em terreno próprio, com material alheio, exemplo, o Elcio construiu no meu solo, no meu lote, mas eu usei tijolos de Juliana. Não que eu seja ladrão de tijolos. Eu pensei que os tijolos eram meus e agi de boa-fé, agi com ética. Eu me confundi. Qual que é o resultado jurídico disso? Eu adquiro a casa que eu construí e pago para Juliana o valor dos tijolos. Assim, Juliana não vai ter prejuízo e eu não vou ter nenhum locupletamento, nenhum enriquecimento. Tá aí a primeira história. E se o Elcio é ladrão de tijolos? Eu furtei os tijolos de Juliana e construí aquela mesma casinha. Qual que é o resultado jurídico disso? Eu adquiro a casa que eu construí no meu solo, afinal de contas, princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o principal, mas eu pago para Juliana, além do valor dos tijolos, eventualmente outro dano que ela teve, ou seja, a reparação é mais completa. Se ela demonstrar que teve outro tipo de dano com o furto dos tijolos, como por exemplo lucros cessantes, eu também terei que indenizá-la. Então já foram duas histórias. Quem constrói de boa-fé em terreno próprio, com material alheio, adquire a construção e paga para o dono do material o valor que lhe corresponde. Se agiu de má-fé, ganha a construção, mas paga para o dono do material todos os prejuízos que teve, tanto de ordem patrimonial quanto de ordem patrimonial. Vamos lá, mais duas histórias agora. São 10. Agora eu vou contar a terceira e a quarta história. Agora o Elcio constrói de boa fé em terreno de Juliana. Eu confundi os lotes. O meu engenheiro construiu os lotes. Eu falei para o engenheiro, olha, meu lote é lote 22 da quadra 23. Ele construiu no lote 23 da quadra 22. Não é picaretagem, não. Foi uma construção de boa fé. Foi uma construção desconhecendo, ignorando qualquer vício. Qual que é o resultado jurídico disso? A Juliana ganha a casa que eu construí. Mas para ela não se enriquecer às minhas custas, para ela não se locupletar às minhas custas, ela me ressarce todos os materiais de construção que eu tive, todas as despesas que eu tive, tijolos, areia, cimento, o valor do pedreiro, enfim. Assim, eu não terei prejuízo, nem Juliana se enriquecerá às minhas custas.
Quarta historinha. Agora eu construí no terreno de Juliana por picaretagem. Eu construí no terreno de Juliana de má fé. Vou tomar uma traulitada. Por quê? Porque a Juliana vai receber, vai ganhar a construção que o Elcio erigiu e não vai me pagar nada. Bem feito, Elcio. Quem mandou construir em terreno alheio sabendo que o terreno era alheio? Então, a terceira e quarta história. Quem constrói terreno alheio de boa fé, aquele proprietário do terreno, graças ao princípio da gravitação jurídica, ganha a construção, mas ressarce o construtor todas as despesas que teve. Se o construtor agiu de má fé, o proprietário do solo adquire a construção e não paga ao construtor nada. Muito bem, vamos para a quinta e para a sexta história agora. Quinta e sexta história. Agora o Elcio construiu no terreno de Juliana, de boa fé, e ouçam, a construção tem valor muito superior à terra nua. O terreno de Juliana, a terra nua de Juliana, o solo de Juliana vale 10 mil reais. E eu gastei 100 mil reais para construir um edifício. Repetindo, a terra nua vale 10 mil reais, terra nua de Juliana, e o Elcio, construtor de boa fé, construí e gastei 100 mil reais. Gastei 10 vezes mais que o valor da terra nua. Qual fenômeno ocorrerá? Um fenômeno chamado acessão inversa. Está lá no parágrafo único do artigo 1255 do Código Civil. A acessão inversa cai muito em prova. Ela é prevista no parágrafo único do 1255. Uma vez caiu na prova da OAB com o nome de acessão invertida. Eu achei estranho, prefiro a acessão inversa. O que vai acontecer? A Juliana vai perder o solo para o construtor de boa fé, Elcio. O Elcio, que gastou 100 mil reais para construir ali, tornar-se-á proprietário da terra nua. E para a Juliana não se empobrecer às minhas custas, eu pago para a Juliana 10 mil reais. Portanto, o construtor de boa fé, que constrói em terreno alheio de boa fé e o valor da construção exceder consideravelmente, excederem muito o valor do solo, o valor da terra nua, o construtor adquire a propriedade do solo. Por isso que chama-se acessão inversa, porque afronta o princípio da gravitação jurídica. Ou seja, o dono do acessório será dono do principal, adquirirá o principal e paga para o dono do principal, paga para o dono do solo o valor que lhe corresponda. No exemplo que eu dei, Elcio vai pagar para a Juliana 10 mil reais. Sexta história. E se o fenômeno for idêntico, os fatos forem idênticos, exceto a boa-fé? Agora o Elcio, sabendo que o solo era de Juliana, o Elcio, construtor de má-fé, constrói aquele mesmo edifício. O solo de Juliana vale 10 mil reais, o Elcio investiu 100 mil reais, mas investiu sabendo que estava fazendo coisa errada. Qual que vai ser o resultado disso? Juliana vai ficar muito feliz, porque o Juliana vai receber a propriedade da construção e não vai pagar para o Elcio nada. Não vai pagar para o Elcio nada, exceto se a Juliana também agiu de má fé. Como assim? A Juliana viu eu construindo, ao invés de ajuizar uma nunciação de obra nova, ao invés de embargar a obra, ela pensou nos seus miolos podres. Vou deixar o Elcio construir, depois eu recebo a construção que ele fizer. Provo para o juiz que o Elcio agiu de má fé, é uma prova relativamente fácil de ser feita, e ganho o edifício do Elcio. Nananina não. Se ambos agiram com má fé, as más fés se neutralizarão. Resultado jurídico disso: nem o Elcio vai ter prejuízo, nem o Elcio vai se enriquecer. Nem Juliana vai ter prejuízo, nem Juliana vai se enriquecer. O que vai acontecer? A Juliana paga 100 mil reais para Elcio, o Elcio paga 100 mil reais paga 10 mil reais para Juliana, evitando o enriquecimento de qualquer um dos dois picaretas. Afinal de contas, ambos agiram com má fé. Sétima história. A sétima história, o Elcio construiu
parte em solo próprio e parte eu invadi o terreno do meu confinante, Juliana. A Juliana é confinante do Elcio, é lindeira do Elcio, é proprietária de um terreno junto ao terreno do Elcio. Eu construí um edifício de 100 andares e invadi um pedacinho do terreno de Juliana. Pedacinho esse que não extrapole a 20ª parte do terreno de Juliana. O terreno de Juliana tem 1.000 metros quadrados, eu invadi no máximo 200 metros quadrados. Eu invadi no máximo 50 metros quadrados. Eu invadi no máximo a 20ª parte do terreno de Juliana. O terreno de Juliana tem 1.000 metros quadrados e eu não invadi mais que 50 metros quadrados. Eu não invadi mais que a 20ª parte. Eu construí parte em meu solo e invadi um pedacinho do terreno confinante, pedacinho esse que não extrapola a 20ª parte, que não extrapola a 5% do terreno do meu confinante. Qual que vai ser o resultado disso? O Elcio adquire a propriedade do terreno invadido, eu adquiro a propriedade do terreno que eu invadi de Juliana, mas pago para Juliana 2 parcelas. A primeira parcela é óbvia, vou pagar o valor que corresponde à área invadida. E a segunda parcela, vou pagar para Juliana a desvalorização da área remanescente. Como assim, professor? Às vezes, ao invadir um pedacinho, eu gero em Juliana um prejuízo enorme. Exemplo, é muito comum nas cidades, ainda que você tenha um terreno enorme, você só pode construir edifícios altos se você tiver uma frente grande para a rua. Exemplo, o terreno de Juliana tem 1.000 metros quadrados e tem 12 metros de frente para a rua. Naquela lei municipal, só é permitido construir planos horizontais, só é permitido construir edifícios se tiver 12 metros de frente. Eu invadi 1 metro do terreno de Juliana. Qual o prejuízo que a Juliana vai ter? Enorme. Porque quando ela tinha 12 metros de frente, ela podia construir edifícios. Agora, com 11 metros de frente, ela só pode construir casa, só pode construir galpão. Olha o tamanho de prejuízo que a Juliana vai ter. Se eu pagasse para ela só a área invadida, não seria suficiente para a Juliana se ressarcir de todo o prejuízo que o Elcio invasor teve. Por isso que o legislador, inteligentemente, mandou o Elcio pagar para a Juliana 2 parcelas. O valor da área que eu invadi, óbvio, e mais a desvalorização da área que sobrou, e mais a desvalorização da área remanescente. Ou seja, a Juliana vai ser ressarcida de todos os prejuízos que o Elcio invasor cometeu, desde que o Elcio tenha agido de boa fé. 8ª história. Os fatos são idênticos, exceto a boa fé. Agora o Elcio, que construiu aquele edifício de 100 andares, eu invadi o terreno do meu confinante de má fé, eu invadi de propósito, eu invadi dolosamente. Mas a invasão foi pequena. A invasão não extrapolou a 5% do terreno de Juliana. A invasão não extrapolou a 20ª parte do terreno de Juliana. Qual que vai ser o resultado jurídico disso? Eu adquiro a construção que eu fiz, adquiro o solo que eu invadi de Juliana, pago para Juliana aquelas mesmas 2 parcelas. Obviamente, o valor da área que eu invadi, somando-se o prejuízo que a Juliana teve com a desvalorização da área remanescente, e atenção, tudo isso vezes 10. Portanto, qual que é a diferença entre o invasor de boa-fé e o invasor de má-fé? Na invasão de má-fé, o Elcio, invasor de má-fé, vai pagar em décuplo os prejuízos que Juliana teve. Por que em décuplo? Foi a maneira que o legislador teve de punir o invasor de má-fé, um punitive damage contra o Elcio, que agiu de má-fé, agiu intencionalmente prejudicando Juliana. Pagarei para ela 10 vezes o prejuízo que ela teve. Vamos para a 9ª história agora. 9ª história. Agora eu construí um edifício alto,
parte em solo próprio e parte em solo de Juliana, minha confinante. Só que agora eu invadi um pedação, eu invadi mais que a 20ª parte, eu invadi mais que 5%. Eu terei que demolir? Se eu tiver de boa fé, não. Se eu tiver de boa fé, não. Eu pago para a Juliana todos os prejuízos que ela teve. Todos os prejuízos. Adquiro o solo, adquiro aquela construção que eu fiz de má fé, mas pago para a Juliana o valor da área que eu invadi, mais a desvalorização da área remanescente e outro prejuízo que ela teve. 10ª e última história. Eu construí parte em solo próprio, invadi o terreno de Juliana mais que a 20ª parte, mais que mais que 25%, mais que 5%, e agora eu invadi de má fé, eu invadi intencionalmente. Vou tomar o maior prejuízo da minha vida, porque o juiz pode mandar eu demolir aquilo que eu invadi e ainda pagar para a Juliana todos os prejuízos que ela teve em dobro. Repito, se eu construir parte em solo próprio, parte em solo alheio, invadir mais que a 20ª parte, terei que pagar para a Juliana, além dos prejuízos que ela teve, tudo isso multiplicado por 2 e ainda sofrer eventual demolição. Tá aí as 10 histórias que eu prometi contar para vocês, envolvendo a cessão por causas artificiais, construções e plantações. Então veja bem, recapitulando, você pode adquirir a propriedade pelo registro, pela uso capião, pela acessão. A acessão pode se dar por causas naturais e artificiais. As naturais, aluvião, avulsão, formação de ilhas e abandono de álveo, que eu expliquei no outro vídeo, e por causas artificiais, construções e plantações, que eu expliquei agora. Para acabar nossa aula de aquisição da propriedade, basta falar de sucessão. Sucessão eu não vou ensinar aqui, porque a gente passa um semestre da faculdade de Direito aprendendo sucessão. Então eu vou dar apenas uma informação. Quando alguém morre, por força do artigo 1784, quando alguém morre, quando abre-se a sucessão de alguém, abrir sucessão é sinônimo de morrer, quando alguém morre, os seus herdeiros, tanto herdeiros previstos na lei, quanto herdeiros previstos em testamento, automaticamente, com a morte do decujus, torna-se proprietário dos seus bens. A morte acarreta a transmissão da propriedade do decujus para os seus herdeiros. Ok? Então concluímos agora com a aquisição da propriedade imobiliária. Um abraço.